Então vamos para Filemão, por favor. Nós vamos ler o livro inteiro. Vai demorar muito? Sim ou não? Para ler o livro inteiro? Não, né? Só tem uma página. Isso é uma carta pessoal, mas é uma ressalva. Então vamos lá. Irmãos, a Bíblia diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora, a ti e a mim muito útil, tu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, mas não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te, confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Agradeço ao Pai Santo por tudo que o Senhor tem realizado, ó Pai, através dela na vida de cada um de nós, e na vida de nossas famílias, e na vida da nossa igreja, ó Pai. Abençoe a todos que estão aqui, nossos visitantes, ó Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que estão longe dos teus caminhos, e a todos aqueles que têm domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, vindo aqui. Que o Senhor abençoe a todos nós, e a gente saia cheio do teu Santo Espírito essa noite, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje a gente começa o estudo da carta de Filemão. Agora eu não lembro se foi semana passada, ou semana retrasada, agora eu já me perdi no tempo. Quem pregou semana passada, pastor Viana? Eu, senhor. Foi o senhor? Então, foi na semana retrasada, a gente acabou Colossenses. E quando a gente estava acabando Colossenses, a gente aprendeu uma coisa. Quando Tíquico
e Onésimo, eles trazem as cartas, eles trazem 4 cartas, lembra? Vamos ver se a gente lembra. Quais são elas? Não, tem visitante hoje, gente. Vocês não vão fazer passar vergonha, não. Quer ver que eu vou pegar um por um agora? É agora. Quem vai responder por bem? Minha mãe. Pronto. Não, você vai responder pelo menos uma. Mãe, fale para os irmãos uma carta que Tíquico e Onésimo levou. Uma. Não, diga Filemão. Bom, não, uma delas foi Filemão, diga. Pronto. Aí, ó. Já falamos uma. Qual foi a outra? Diga Colossenses. Ótimo, já falamos 2. Mais uma. Hã? Não, vamos falar Laodiceia. Isso, Laodiceia. E a última? Alguém, por favor, diga Hierápolis. Pronto, então, peraí. Eu não estou ensinando essa igreja bem, não, irmãos. Não, vamos abrir em Colossenses lá, por favor. Vamos lá, ó. Ô, irmãos, vamos lá, ó. Ai. Ó, Hierápolis é aqui, assim, a gente está falando, assim, de 4 cartas. Vamos lá, capítulo 4, verso 13. Olha só. Os irmãos trazem a carta aos Colossenses, por isso que a carta aos Colossenses está aqui com a gente. E a Bíblia diz assim, verso 13: pois eu lhes dou o testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Hierápolis, a gente não tem certeza se foi escrito uma carta. Mas Laodiceia a gente tem certeza. Por quê? Porque no verso 16 está escrito assim, ó, em Colossenses, hein? Está escrito isso, em Colossenses. Ó, verso 16. E quando esta epístola, está vendo? Esta, Colossenses, tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a, vós também. Só que estas cartas, esta carta, a Bíblia só fala que a carta que foi escrita mesmo foi Laodiceia. Ela não foi preservada, só isso. Agora, Colossenses e Filemão foram preservadas. E por isso que a gente tem. Neil, mas como que a gente sabe que elas são escritas juntas? Porque Filemão não está sendo citada em Colossenses. É o seguinte, hoje eu só vou ficar no início aqui, né? Versos de 1 a 3, tá? Eu vou usar a carta de Filemão e a carta de Colossenses hoje, mas a gente vai ficar nos versos de 1 a 3. E todas as vezes que a gente for estudar essa carta, a gente vai ler a carta inteira novamente, tá? Vamos combinar isso daí. Então, mas como é que a gente sabe que elas foram escritas juntas? Presta atenção no seguinte, ó. Olha o que está escrito no primeiro versículo de Filemão. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Quem escreve Colossenses, né? Quem está junto com Paulo escrevendo Colossenses? Quem lembra? Vamos lá, Colossenses capítulo 1. O que diz lá? Verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, peraí, Timóteo estava lá, mas Timóteo estava junto em outras cartas. Tá bom, não tem nenhum problema. Vamos lá? Olha só, você tá com Colossenses aberto aí? Tá? Então, ó, veja só o que está escrito no verso 7, do primeiro capítulo de Colossenses. E como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro. Opa, está falando de uma pessoa, né? Que tem a ver com os irmãos ali. Olhe para Filemão, ó, vai lá para Filemão. Verso 23. O que está escrito? Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão. Daqui a pouco eu leio os outros. Está vendo? Quando você vai para Colossenses. Espera aí, deixa eu tirar esse marca-página daqui. Vamos lá, Colossenses
4:12. Vê aí, Colossenses 4:12. A gente está falando de quem agora? Epáfras, Saúda-vos Epáfras, que é um dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Está vendo? Epáfras. Então, Timóteo estava com ele, Epáfras estava com ele nas duas cartas. Aí a gente olha o verso 24 de Filemão, lê lá. Quem que está lá no verso 24? Quem são eles? Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Está vendo? Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Então, guardaram aí? Saulinho, eu vou perguntar para você quem são, tá bom? Pode? Tá bom. Então é o seguinte. Então, Saulinho, me diga, por favor, qual é o primeiro que está lá na lista? Marcos, não é? Vá para Colossenses. O Saulinho está lá no texto para a gente. Vá para Colossenses 4. Colossenses 4 está escrito assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. Quem que estava com ele agora? Marcos também. Saulito, qual é o próximo? Aristarco. Então a gente já leu, verso 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Mais uma pessoa que está mandando saudação nas duas cartas. Então é Marcos, Aristarco, Demas. Então vamos lá para o verso 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. E qual é o último? No próprio verso 14, saúda-vos Lucas. As pessoas que mandam saudação para os colossenses, também mandam saudação para Filemão. Então, vamos falar 3 cartas, essas 3 cartas foram juntas. Quem que leva essas 3 cartas? Tico e eu vi um texto de alguém falando de Timóteo levando as cartas. Bom, irmãos, os irmãos sabem, eu não sou um estudioso acadêmico, eu sou um pastor. Então, eu tenho que saber o meu lugar, eu estou aqui para cuidar das ovelhas de Cristo, é para isso que eu estou aqui. Então, eu não sou um acadêmico, eu tenho que respeitar os acadêmicos. Porém, é o seguinte, eu sei que tem gente que concorda, na verdade, eu que concordo com eles, porque eu não sou um acadêmico. Não precisa ir lá não. Mas Colossenses 4, 7, para os irmãos que gostam de anotar, eu sei que alguns irmãos gostam de anotar, Colossenses 4, 7 diz assim: Tíquico, amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber do meu estado. Quem é enviado é Tíquico, está vendo? O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo. Então, quem envia, quem leva essas cartas, eu olhando para o texto, tá, irmãos? É Tíquico e Onésimo, tá? Mas é claro que eu nunca entrarei em discussão nenhuma com um acadêmico, e ele também não pode falar nada de mim. Aí eu só quero ter não pode falar nada da gente, se a gente acreditar no texto do jeito que está escrito. Por quê? Porque tem gente que acredita igual a gente. Tá bom? Pelo menos igual a mim. Não vou falar pelo pastor Viana, que a gente nunca conversou sobre isso, ou com algum outro irmão aqui. Ótimo. Então, estou ensinando hoje com uma ideia de que Tíquico e Onésimo eles levam as 3 cartas. Uma fica em Colossos, outra em Laodiceia, outra vai para Filemão. A carta de Colossos lê em Laodiceia, de Laodiceia lê em Colossos. E Herápolis, a gente fica com essa dúvida aí, mas como o texto está falando, a gente não vai dizer que com certeza que teve. Com certeza que teve são as 2 cartas que estão no texto bíblico e falou que existia. Tá bom? Então, dito isso, quem são os personagens aqui? Tá? Quem são as pessoas? Né?
que aqueles, melhor falar personagens, que estão aqui no texto. Então a gente tem que lembrar, ó, a carta é escrita para quem? Filemão, não é? Só que aí, irmãos, a gente não pode esquecer uma coisa. Ó, quando a gente está no primeiro século, e as igrejas estão se reunindo, nem todo mundo sabia ler. Então, todas as cartas eram lidas. Então é o seguinte, olha o que eu vou falar para vocês. Esta carta é uma carta pessoal? É ou não é? É. Mas eu te pergunto, e 1 Timóteo é? Pode falar sim, por favor? Isso, ótimo. E 2 Timóteo é? E Tito? Também, como é que elas chegam até a gente? Está vendo? Ó? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Como é que essas cartas chegam até a gente? Não é, pessoal? Por que Timóteo não guardou a carta para ele? Pronto. Por que Tito não guardou a carta para ele? Por que Filemão não guardou a carta para ele? Porque, na verdade, irmãos, estas cartas eram lidas para a igreja. E olha só o texto, como ele deixa claro isso para a gente. Ó. Então, ó, acompanha a leitura comigo aí. Filemão, olha só. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Certo? Agora olha o verso 2. E a nossa amada Áfia. Espera aí, temos uma irmã aí. Continua o texto. E a nossa amada Áfia e a Arquipo. Opa, temos um irmão aí junto. Então, espera aí, a carta é pessoal, mas essa carta pessoal também é dirigida a essas duas pessoas. E não para aí. Verso 2. E a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está na casa. Ele fala para Filemão que tem uma igreja na casa dele. A carta é enviada para eles todos. Irmãos, vocês conhecem Filemão? Pelo menos, se alguém aqui leu pela primeira vez Filemão hoje, vai ler outras vezes. Mas você percebeu o que está acontecendo aqui em Filemão? É uma carta pessoal? É. Só que é o seguinte, existe uma mulher que, se não for esposa, porque é especulação ser esposa, tá? Se ela não for esposa de Filemão, ela é uma liderança na igreja importante. Importante. Igual as mulheres são líderes aqui na igreja. As mulheres que lideram aqui na igreja são importantes. A gente tinha. É que a gente não recebe carta desse tipo hoje, falando o nome das irmãs, né? A maioria das vezes se fala algum nome e fala o nome dos pastores. Eu sei disso daí. Mas existem irmãs que lideram aqui. E a gente também não pode esquecer que, por exemplo, hoje tem uma coisa que a gente tem falado aí, pastor Vena, a gente só tem homem na diretoria da igreja, perante a lei, a gente precisa de uma diretoria. A gente só tem homem porque as mulheres, há uns 20 anos atrás, 25 anos, decidiram que elas não queriam mais fazer parte. Mas a igreja vai fazer 60 anos. Durante, vamos falar, 35 anos, as mulheres fizeram parte da diretoria aqui. Então, meu pai, quase que... Então tem uma irmã aqui, que a carta é dirigida para ela. E temos um irmão aqui, que parece que era o dirigente da igreja, aquele que cuidava das coisas. A carta é dirigida para ele também. E a carta é dirigida para a igreja. Então Paulo tem uma coisa a falar com Filemão, e Paulo, irmãos, é um apóstolo. Este homem, ele é um gênio. Ele é um gênio. E ele é um apóstolo. Ele pode, olha só, agora eu vou fazer o que o pastor Viana gosta de fazer. O que o pastor Viana gosta? Novela. Então olha só. Imagina ele mandar a carta só para Filemão, pastor Viana. E Filemão, ó, pecador igual a mim, hein? Igual, aí, ó, eu e o senhor estamos
como é que os jovens falam hoje? Na mesma vibe, é isso aí. Ó, ele pega e ó, põe e esconde a carta. Vamos imaginar só. Eu acho que ele não faria isso, mas esse coração aqui que é pecador, esse é pecador. Depois que eu percebi o texto, eu falei, será que Paulo pensou nisso? Aí Paulo não dá moleza. Essa carta não é só para você. Eu vou perguntar para ela. Ó, já pensou? Arquipo vai ler e a igreja vai ter que saber disso aqui. Irmãos, Paulo traz um assunto pessoal perante a congregação. Está vendo que isso não entra na nossa cabeça? Isso não entra na cabeça da gente. Até eu falei uma coisa para o pastor Viana hoje, né? Dando de mim, né? Falou assim, só temos que tomar cuidado com uma coisa, para não expor ninguém. Está vendo? Mas o céu, pastor Viana, na cabeça de Cristo, dos apóstolos, dos irmãos do Antigo Testamento, é expor. E é assim, você nunca viu isso acontecer. Mas se eu errar, eu e o pastor Viana, falo por ele também, que eles, se eu errar, não é para dar moleza não. Tem que vir, é o único, né? Você não. A minha mulher errou, Manolinha errou, não tem problema. Agora, se eu ou o pastor Viana, não importa, 20 anos dirigindo a igreja, 32 anos dirigindo a igreja. Se a gente errar, a ordem bíblica é, se o pastor Viana errar, eu venho aqui, exponho tudo na frente de todo mundo, dou uma bronca nele e falo, irmão, por favor, né, o irmão está entendendo, né? Não é que meu Pai eterno. Deixa eu fazer o seguinte, não, é melhor eu pecar. Não, o senhor não vai pecar não. Tira. Eu que pequei. Eu pequei, o pastor Viana vem, expõe para todo mundo, que é o que o texto de Timóteo diz, dá uma bronca em mim e fala, senta. Pronto. É isso que tinha que acontecer. Então, o que Paulo faz? Paulo é um apóstolo. E ele pega e manda a carta para duas lideranças. E nem adianta, hein? Se a Áfia está aqui, é porque lidera. Certo? Não tem moleza. Então, vamos lá. Manda para duas lideranças. Então, a igreja vai saber o que Paulo disse para Filemão. Tudo bem? Além disso, a gente tem mais um personagem. Quem é ele? Onésimo. Tá? Então, quem são as pessoas? As pessoas são Filemão, Áfia, Arquipo, Onésimo e a igreja. Bom? Então, Filemão é quem foi prejudicado. Onésimo, o prejudicador, que agora está arrependido. E lugar. Então, sabe aquela história? Ninguém tem nada a ver com a minha vida? Sabe disso? Estou olhando para todos para não ter problema, certo? Sabe esse negócio? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, desapareça daqui. Se você pensa desse jeito, você não pode ser membro da Igreja Batista de Vila São José. Certo? Porque se eu dou mau testemunho, chegou um casal ali que podia me acusar. E vocês todos passariam vergonha junto comigo. Certo? É aquele negócio que eu brinco com vocês. Eu estou em São José e é assim. Fui comprar carne. Me dá licença, rapidinho, para dar um exemplo da minha pessoa. Comprei carne, não sei o quê. Aí lá vem um açougueiro. Pá, coloca a carne em cima do balcão. Mais alguma coisa, pastor? Falei, opa, como é que é? Eu fui na sua igreja. O açougueiro. Então não tem esse negócio. Quando eu me converti, eu ganhei 100 pais, ganhei 100 mães, 100 irmãos, 100 irmãs. É assim que a Bíblia diz. Não é crente. Porque bode tem bastante. Ovelhas do Senhor tem bastante, mas tem bode também. Tá bom? E falo com temor. E não, eu chamei você de bode? Chamei ou não? Não chamei. Chamei você de ovelha de Cristo. Tudo bem? Tá bom? Ninguém vem no final do culto. Ei, você me chamou de bode. Não chamei. Vai para lá.
Tudo bem, irmãos? Então vamos lá. Ó, temos essas pessoas aí. Mas aí, o texto começa assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Este é o único lugar que Paulo começa. Vamos falar assim, esta é a única carta que Paulo começa desse jeito. Quero fazer um exercício agora. Certo? Vocês vão me ajudar. Quem levanta a mão e fala assim: Neil, é comigo. Quem? Então eu vou escolher. Não, vamos todos juntos. Quantas são as cartas de Paulo? 13. Se a gente tiver aquele negócio que a gente quer, né? Que seja Hebreus, 14. Mas vamos tirar Hebreus. Vamos começar. Eu falo um, vocês falam outro. Tá bom? Olha só, como eu sou esperto. Romanos. Não, vocês falam 1 Coríntios, eu 2. Tá bom, 1 e 2 Coríntios, vai. Eu que falo Gálatas. Gálatas. Filipenses. 1 e 2 Tessalonicenses. 1 e 2 Timóteo. Filemão. Pronto. Falamos as 13. Agora vocês vão me ajudar. Vai abrindo aí. Eu preciso de 13 pessoas. Irmãs, irmãos, eu preciso de 13 pessoas. Vamos lá. Eu quero que abra no primeiro versículo de uma das cartas de Paulo. Quem vai abrir em Romanos? Em Filemão está escrito prisioneiro de Cristo. Quem abriu em Romanos? Vai. Fala aí, Wellington, por favor, irmão. Opa, servo. Está vendo? Servo. Por favor, quem abriu em 1 Coríntios? Pode falar. 1 Coríntios. Apóstolo. Está vendo? Apóstolo. 2 Coríntios. Quem abriu? Pode falar. Apóstolo. Vamos lá, Gálatas. Apóstolo. Efésios. Apóstolo. Vamos lá, Filipenses. Vai. Servo. Colossenses. Apóstolo. 1 Tessalonicenses. Alguém abriu? Não falou nada. Segunda Tessalonicenses. Pronto, não fala nada. 1 Timóteo. Apóstolo. 2 Timóteo. Apóstolo. Tito. Servo. É a única carta que ele fala prisioneiro. Está vendo? É a única carta que ele diz que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. E veja comigo, verso 9. Todavia, desculpa, eu estou em Filemão. Todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Olha só. Verso 13, eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Verso 23, saúda-te Epáfras, meu companheiro de prisão. Irmãos, vamos lá. Quem era Onésimo? Vamos lembrar? Vai, quem sabe pode falar, porque é conhecido. Era um escravo que provavelmente tinha fugido do seu senhor, que era Filemão. Certo? Aí é o seguinte. A gente conhece o texto, a gente vai estudar mais o texto como a gente está fazendo agora, mas Paulo fala que esse homem se converteu. E é assim, existem várias possibilidades, irmãos, várias. Só que é o seguinte, a que mais parece ser a verdadeira, e assim, a que eu mais gosto, é de que esse homem fugiu. Esse homem fugiu. Fugiu. Porque tem umas que falam assim, Filemão que mandou. Sabe, tem várias, mas ele fugiu.
Será que ele pegou alguma coisa? A gente vai ver, parece que sim, parece que ele pegou alguma coisa do seu Senhor. Só que ele se converte, irmãos, e ele retorna. Se ele está retornando, o que pode acontecer com Onésimo? Ser preso. Pode acontecer com ele. Aí eu pergunto aos irmãos, também não tenho, será que Paulo fala prisioneiro de Jesus Cristo? Porque devido ao evangelho, fui preso, e não devido a um erro? Será que Paulo está dizendo prisioneiro de Jesus Cristo? Porque o mundo persegue o evangelho, prisões do evangelho. O mundo persegue o evangelho, e hoje em dia persegue também, aqui não persegue, aqui no Brasil, falo de novo. Irmãos nossos estão sendo perseguidos e mortos, e presos, e indo para campo de concentração, sim, tá? É que a gente pode vir o domingo que a gente quer, a gente pode, não esqueça disso. Então, será que ele não está falando, estão querendo prender o evangelho? Por favor, não prenda um arrependido. Será que ele não está falando prisioneiro porque o império está prendendo, mas você é um cristão, falando para Filemão, e esse homem, ele está arrependido? Será que ele não está falando isso, falando que é prisioneiro por causa disso? Porque a gente não tem nenhuma dúvida, Onésimo, ele se converteu, a gente vai ver durante o texto, tá? Ele fala prisioneiro do Senhor, tá? Então quer dizer que agora, veja, presta atenção no que eu vou falar, ele não está trazendo para si a autoridade de apóstolo, no texto, não está escrito isso, porque vocês viram, alguém aqui leu, que lembra? Alguém leu? Apóstolo nas primeiras linhas lá? Alguém leu? Quem? Qual foi a carta que você leu? Romanos? 1 Coríntios? Tá, apóstolo, está vendo? Ó. Em algumas cartas ele falou, sou um apóstolo. Agora, porque ele falou, olha, presta atenção nisso, que é um prisioneiro, ele por acaso esqueceu que é um apóstolo? A resposta é não. Porque assim, irmãos, na humildade da gente, a gente tem que saber qual é a nossa posição, tudo bem? Então é o seguinte, não importa, você que é jovem, assim, criança, sabe? Você está aí na casa da sua mãe, seu pai, sua mãe não é arrogante, tá? Ela é sua mãe. Então quando ela mandar, mandou. Você está ouvindo, Murilão? Você, Murilão, está ouvindo? Sua mãe nunca está errada, ela sempre está certa. Por quê? Porque ela é sua mãe. Você está sendo um rapaz obediente dentro do seu lar? Que bom. Sua mãe nunca está errada. E ela não precisa lembrar que ela é sua mãe. Ela não tem nome. Ah, ela é sua mãe. Nunca você vai falar, oi, Rebeca. Não, o quê? Joga uma lapada. Hein? Não. Então é o seguinte, na humildade que nós temos que saber quem nós somos. Então, por exemplo, alguns são professores, pronto. Outros são advogados, outros são policiais, tudo bem? E assim vai, cada um na sua humildade. E tem gente que é apóstolo. Mesmo ele falando que ele é um prisioneiro do Senhor, ele é o quê? Um apóstolo, tudo bem? Então é o seguinte, eu e o pastor Viana, a gente não fala assim com vocês, a gente não fala, se a gente puder, a gente vai dar aquele conselho, com cuidado, respeitando a liberdade que a gente tem. Muitas vezes, pastor Viana, a pessoa faz o contrário. Mas eu queria que você observasse o apóstolo, que é o Paulo prisioneiro, falando com
Filemão. A Bíblia diz no verso 8. Isso. Ainda que tenha em Cristo confiança para te mandar o que é assim que ele fala. É um apóstolo falando ou não? Certo? Veja, por favor, verso 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Está vendo o que esse homem está falando? Por favor, verso 21. Escrevi-te confiado na tua obediência. Está vendo? Então, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Mesmo sendo um prisioneiro de Jesus Cristo, Paulo não descartou a sua posição perante a igreja. Ele é um apóstolo. Eu não sou um apóstolo. Na verdade, apóstolos não existem. Certo? Na Bíblia, existem regras para ser um apóstolo. Quando Matias estava para ser sorteado, os apóstolos disseram, é assim, assim, assim. Nenhum desses homens que existem hoje cumpre aquele conjunto de normas. Não cumpre. Nenhum deles é apóstolo. O que eles são, Neil? Filhos do diabo. Falei de novo. É isso que eles são. Filhos, eles gostam de dinheiro, grana. É isso que eles gostam. Eles amam grana. Olha esse apóstolo. Podia mandar ou não? Joia. E de vez em quando, sabe o que acontece com a gente, pastor Viana? De vez em quando eu percebo isso. Os irmãos querem saber qual é a nossa opinião. E eles fazem realmente o que a gente... É que existem situações que as pessoas, elas vêm até nós, sabe para quê? Não é para saber o que é para fazer. É para a gente confirmar o que ela está fazendo. Não. Nada disso. Vamos falar o que está na Bíblia. Este homem aqui, ele vem e ele pode mandar. Eu sei que agora, 2000 anos depois, a gente não pode falar assim com o povo. Eu sei disso daí. Mas eu também não sou um apóstolo. Então eu oriento. Eu sou um pastor. Eu vou dizer aos irmãos, louvo a Deus por a maioria das situações, a maioria. Eu fico triste quando tem desobediência, sim. Mas a maioria, o povo de Vila São José é obediente. E eu espero que eu, pastor Viana, a gente seja chamado de tirano aqui. Tá? Porque a gente quer guiar as ovelhas de Cristo como um pastor. Mas o homem, ele podia mandar. Muito bem. Vamos lá, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Veja. Assumimos a posição de crentes. Cristo Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e nos atraiu. Então a gente vai caminhar ao seu lado. Pode acontecer isso com a gente. Tá? E aqui a gente tem uma pessoa que a gente já leu, e o irmão Timóteo. Essa pessoa, você que está assistindo as mensagens de quarta-feira, é um dos companheiros de Paulo, a viagem missionária, tá? E alguém muito importante, tão importante, que para ele são escritas 2 cartas, tá? Timóteo. Talvez aqui, irmãos, ele é quem escreve. Olha aqui, ó, verso 19, tá vendo? Ó. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, tá vendo? Eu o pagarei. Por que Paulo vai falar isso? Porque talvez quem está escrevendo para ele é Timóteo, e em alguma parte ele vai falar assim, me dá aqui a pena, que eu que vou escrever. Pode ser isso daí. Tá? Então, a gente vê Timóteo. Pronto, chega a primeira pessoa aqui, ao amado Filemão, nosso cooperador. Muito bem. Quem é a pessoa que ofendeu Filemão mesmo? Onésimo.
como é que Paulo está chamando Filemão? Amado cooperador. Vamos ver como é que ele chama Onésimo? Vamos lá para Colossenses. Lá ele fala amado e cooperador, né? Não sei se vocês vão lembrar. Mas olha como que Onésimo é chamado. Colossenses capítulo 4, verso 9. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Da mesma forma que ele trata o seu cooperador, falando que ele é amado, ele também trata aquele que ofendeu o seu amado Filemão. Chama Onésimo também de amado. Irmãos, que sempre que acontecer uma ofensa aqui na igreja, ou porque aqui eu vou contar uma coisa para os visitantes. Sabe, Denis, aqui tem um problema nessa igreja. Aqui tem um grande problema. O Denis é meu primo, veio visitar a gente hoje. Aqui tem um monte de pecador, que ofende as pessoas, que passam pelos outros e não falam, de vez em quando faz uma fofoquinha. Até gente que não paga, passa por aqui. Tem tudo aqui. Mas o problema é que Cristo amou a gente, e a gente está aí resolvendo os problemas. Certo? Então é isso que está acontecendo. Aqui, está cheio de pecado aqui. Esse é o problema da gente. Tá? Então, quando acontecer uma ofensa, que a gente, do mesmo jeito que Cristo trata a gente, da mesma forma que o nosso pastor trata a gente, da mesma forma que todo mundo que está ao nosso redor está tratando a gente como ofendido, quando vier o arrependido, quando vier o arrependido, que a gente trate da mesma forma que a gente é tratado. É isso que a gente tem que pensar. É desse jeito. Nós precisamos ter o Espírito do Senhor Jesus dirigindo a gente em tudo. Uma vez, uma pessoa, aconteceu aqui comigo, falou, pastor, desse jeito, falou, tá jóia, tudo bem, aconteceu, tal, em breve eu vou estar bem. Ela falou assim para mim, eu preciso ser amigo dela? Falei, não, você precisa amar. Só isso. Você precisa amar. Aconteceu. Não confia mais, a gente entende. Mas que precisa amar, precisa. Pronto. E se a pessoa se arrependeu mesmo, os frutos dirão. Espere. Espere. Alguém te magoou? Olhe para os frutos. Não tem erro isso aí, gente. Não tem erro. Vamos lá. Vamos lá. Eu dou um fruto aqui. Vamos lembrar? Esse fruto é para que eu me alimente dele? Não. Eu frutifico para minha esposa. Frutifico para minha mãe, para meus filhos. Frutifico para meus amigos. É para isso. Espere. Não fale nunca mais. Não. Espere. Quem sabe se o adjetivo que todo mundo está utilizando para você, o Santo Cristo também está utilizando para quem te ofendeu. Deixe Jesus trabalhar. Você vai ver pelo texto que esse irmão, Onésimo, ele se arrependeu. Quer uma prova que ele se arrependeu? Uma das coisas que podia acontecer é ele ser preso. Mas podia acontecer outras coisas. Ele fugiu. Pega a carta e entrega para Filemão. Filemão podia dizer não e espancá-lo. Ele pega a carta, e essa carta podia ser a sentença de morte. Você voltou, e Filemão matasse a propriedade dele. Está vendo?
Agora eu te pergunto, esse homem se converteu ou não? Você não está lendo o texto, mas você sabe que ele voltou. Você sabe. Não precisa ir comigo. De novo lá Colossenses, lá quando Paulo chama de amado. Verso 7. Tíquico, irmão amado e fiel, ministre no Senhor, vos fará saber o estado. Verso 8. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo. Amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que aqui se passa. Ele voltou, irmãos. Esse homem se converteu ou não? Agora é o seguinte, deixe os frutos. Irmãos, se a pessoa se converte, se a pessoa volta para a igreja, irmãos, não é com a gente. Sabe o que a gente tem que fazer? Receber, amar essas pessoas. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa fazer. E quando alguém fizer alguma coisa que nos ofenda, irmãos, a nossa oração precisa ser a mesma forma que o Senhor está me tratando, com todo amor e carinho, porque fui o ofendido, que o meu irmão, que me ofendeu, seja tratado pelo Senhor também. E deixe que os frutos digam quem é quem. Certo? De vez em quando eu falo, olha, plantou capim. Lembra da frase? Não vá lá no final querendo comer maçã que você não vai comer. Não vai. Quando a gente planta, então, você é um pé de maçã, é maçã que você dá. Pronto, todo mundo vai saber. Qual que é a nossa vontade? Que todo mundo aqui seja trigo, sim ou não? Eu estou pregando, irmãos. Vocês não querem que seja? É joio. Agora é o seguinte, no reino de Deus tem joio. Que Deus tenha misericórdia, não é? Que Deus tenha misericórdia. O negócio é o seguinte, é que eu não sei direitinho, mas o joio e o trigo crescem, ninguém sabe quem é joio e quem é trigo, sabia? Mas chega na hora de dar o fruto, o trigo fica espetado. Quem já viu trigo? Eu nunca vi. Ninguém aqui, cadê? O senhor nunca plantou trigo, não? Ademilton? Nunca viu? Então vá lá tirar uma foto qualquer dia, para nós. Para a gente saber. Eu estou pensando, cadê o Natanael? E você? Você morava em Pernambuco. Aí nem plantar tinha. Tinha trigo não. Deixa para lá. Não, é outra coisa, é cana, né? Mas assim, parece que o trigo fica espetadinho. E o joio, parece que é cisânia o nome. Ele cai. E aí, dá para saber quem é joio e quem é trigo. Mas só na hora da colheita. Agora, somos nós que temos que colher? Não, são os anjos do Senhor. Esqueça isso aí, irmãos. Agora é o seguinte, deixe que os verdadeiros arrependidos se cheguem. Não manda eles embora. Os verdadeiros arrependidos, seja que já foi crente, seja que está chegando agora, deixe os verdadeiros arrependidos se chegarem. Porque eles também são amados. Vamos terminar dessa liderança do verso 2. Uma mulher chamada Áfia. E assim, tudo são. Mas a gente tem certeza do seguinte. Se Áfia não é esposa de Filemão, ela é uma liderança dentro da igreja. Se Arquipo não é filho de Filemão, ele é liderança na igreja. E a gente sabe que tem uma igreja na casa de Filemão. E aí a gente termina aqui. Ele faz assim, vou ler do verso 1 até o verso 3. Paro hoje aqui, numa próxima oportunidade, nós vamos de 4 a 7, tá? Assim que a gente vai fazer, até a gente acabar o livro. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador. E a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada. E a igreja, tua casa.
graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É disso que nós precisamos, da graça e da paz. Lembrando sempre, graça, irmãos, graça é algo que a gente não merece. Então, por exemplo, pela graça, Deus me dá o céu, porque Deus me dá o que eu não mereço. É o contrário da misericórdia, lembra que eu expliquei para vocês já? Misericórdia e graça são termos assim, diferentes. Por quê? Porque é o seguinte, ó, a graça, Deus me dá o que eu não mereço. E a misericórdia, Deus não me dá o que eu mereço. Então olha só, presta atenção nisso. A graça me leva para o céu, porque eu não mereço o céu e Ele me dá. E a misericórdia me tira do inferno, porque é o inferno que eu mereço e Ele não me dá. Entendeu? A gente precisa da graça de Deus todos os dias, para que a gente receba do Senhor aquilo que um pecador não merece. Então, vamos lembrar, a graça do nosso Deus, ela não permite que aquilo que a gente não merece, a gente não ganhe, graça. Então a gente tem sempre que tomar cuidado com o Deus gracioso, o Deus abençoador, tem que tomar cuidado. Porque o Deus gracioso, ele faz o seguinte, Ele te dá o que você não merece, certo? E o Deus abençoador, Ele só te dá alguma coisa se você for capaz de dividir. São coisas que a gente precisa estar claro na nossa cabeça, porque a melhor coisa é dar do que receber. Então essas coisas, a misericórdia, a graça, abençoar, sabe, são coisas diferentes. Só que faz parte do mesmo Deus. Então, existe uma moeda com uma face só? Não! Por isso que a graça de Deus é multifacetada. Você entende? É o Senhor Deus, é tudo nele. E a gente louva a Deus por isso. Então, graça, ela vem do nosso Senhor Deus. E assim, ele fala assim, ó, graça a vós e paz da parte de nosso Deus, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessantíssimo isso. Veja, está vendo? Não é uma questão de merecimento aqui, é uma questão de função. Veja, o Espírito Santo não está na graça. Está vendo que tem que tomar cuidado? Não é questão de merecimento. Irmãos, ó, presta atenção aqui, ó, todo mundo comigo aqui, ó. O Espírito Santo, ele é louvado, olha só, presta atenção. Ele é louvado quando ele está na Trindade, por exemplo. Agora, veja, quem habita em nós? O Espírito Santo. E o Pai e o Filho habitam porque o Espírito habita. Percebe como tem que tomar cuidado com as coisas? A graça e a paz é de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Neste caso, o Espírito Santo não está envolvido. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de função. E não tem nenhum problema. Quer ver outro exemplo? Quem morreu na cruz por nós? O Filho. O Espírito Santo não morreu na cruz por nós. O Pai não morreu na cruz por nós. Está vendo? É uma questão de função. Então, por exemplo, a gente ora em nome da Trindade? Não, mas a gente batiza em nome dela. Percebeu? Então é sempre assim, irmãos, cuidado com aquilo que os estudiosos chamam de economia, certo? De Deus. Cuidado com isso. Por quê? Porque a gente precisa olhar para o texto bíblico e ver o que o texto bíblico está dizendo. Então, a graça, aquilo que Deus nos dá, sem a gente merecer, e para terminar, graça a vós e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus. Paz, como eu tenho dito, não é a ausência de guerra. Foi bom o que o pastor Viana falou de manhã, né? Me converti. E daí? Seus problemas acabaram? Para alguns, aumentaram. Que a graça e a paz, que não é ausência de guerra, mas é plenitude de Deus em todas as dificuldades, também estejam com todos vocês, com
Ali tem uma visitante também, já veio outras vezes, com um casal que está ali. Ali, família do Denis, família do Marquinhos. Aqui, aquelas duas senhoras ali. E com todos de Vila São José, aqueles que têm nos visitado. Vamos lembrar, amanhã, eu e você, a gente vai receber o que a gente não mereceu. Mas também, na plenitude do Senhor, passaremos por todas as coisas, porque Ele vai nos dar a sua paz. Que Deus abençoe todos vocês, e que Deus nos ajude a servi-lo da próxima vez, Filemão de 4-7, tá bom? Deus abençoe. Pai, obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra. Abençoe o Teu povo, e abençoe todos os que estão presentes nessa noite, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.